Bom dia, Olá, pastor meu. Davi. Ô, meu querido, você tá bom? Na bênção, graças a Deus. Que bom, viu? Muito obrigado por ceder esse tempo aqui para estar com a gente, para abençoar os irmãos, irmãs, pastores que estão aí já entrando, viu, querido? Que Deus, que Deus abençoe você. Você é uma referência para nós, viu? Amém. E muito bom ter você com a gente, viu? Davi, vou apresentar você primeiro, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui. O seu currículo é bem grande. Eu vou dar uma resumida aqui. Eu vou dar uma resumida aqui e vou deixar você se apresentar. O pastor Davi Lago é graduado em Direito pela PUC, mestre em Teologia do Direito, é escritor. Vamos falar um pouquinho sobre uma das obras aqui, esse livro maravilhoso, Formigas, né? Que eu Sim. trabalhei com a nossa liderança aqui, um livro maravilhoso. Ele publica diversos artigos regularmente lá no seu site, não é? www.davilago.com. Casado com Natália, pai da Maria. Davi, fala um pouquinho sobre você aí com as pessoas. Eu vou deixar você se apresentar e aí vamos começar o nosso bate-papo aqui. Por favor, fique à vontade. Bom dia, né, pastor Davi, meu xará. Isso. Feliz da gente conversar aqui um pouquinho essa manhã. Eu trabalho aqui em São Paulo, né? Nasci aqui em São Paulo, estou baseado aqui em São Paulo. E nós estamos principalmente atuando em três frentes. A primeira delas é acadêmica. Eu estou concluindo os meus estudos, cursando a segunda disciplina já na USP, na pós-graduação, terminando os estudos em Direito. Sim. Eu lidero um grupo de pesquisa também na PUC São Paulo sobre o fanatismo religioso. É um grupo que Olha, já há um ano no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. Então, a primeira frente é essa frente acadêmica. E, em segundo lugar, a produção de textos, né? Não só os dois livros já publicados pela editora Mundo Cristão, mas também artigos, né? Eu estou escrevendo no blog do Matheus Leitão, que ficou por 5 anos no portal G1. Agora, nas últimas 2 semanas, os textos estão agora na revista Veja. O blog certo. mudou para a revista Veja, então, semanalmente, Uau. escrevendo para o site lá da Veja. E a revista HSM, que é uma revista sobre liderança e gestão, muito respeitada aqui no Brasil. Também a revista Estado da Arte, do jornal O Estado do São Paulo. Então, é a área acadêmica, a área da escrita. E, em terceiro lugar, o ministério, né? Eu sou capelão da Primeira Igreja Batista aqui em São Paulo e ministro na igreja, auxilio o pastor Paulo Eduardo sempre Uau. que necessário. Então, são basicamente essas três frentes Que que nós legal. estamos Que atuando. bacana. Que bacana. E é uma breve apresentação aí, pastorzão. Que bom. O Davi, você é pastor na Igreja Batista. Qual Igreja Batista de São Paulo? Primeira Igreja Batista de São Paulo. Primeira Igreja Batista. Ela tem 120 anos, 120 fundada, anos. foi fundada pelo missionário William Bagby, que é o Uau. pioneiro do trabalho batista no Brasil. E eu venho de uma família de pastores batistas, né? Meus 4 bisavós foram pregadores do evangelho. Três Todos deles, batistas. três deles da Igreja Batista e um deles da Igreja Presbiteriana Independente. Uau. Então, foi meu bisavô Anísio Lago, organizou a primeira igreja independente, presbiteriana independente de São Caetano do Sul. E meus outros Uau. três bisavós foi Antônio Felizmino de Oliveira, na Igreja Batista no interior de São Paulo, na região de Marília. Meu bisavô José de Benedito foi da Igreja Batista da Lapa, aqui em São Paulo, capital. E Uau. em terceiro lugar, o meu bisavô russo, Hum, Stefan Paley, que organizou a Igreja Batista em Lucélia, no interior de São Paulo. Então, eu venho de uma cara. família, Uau. de pastores batistas, né? O meu pai também é pastor, ele auxilia o pastor Jorge Linhares hoje lá em Belo Horizonte, também na Certo. Igreja Batista Getsemane. Então, tem um pouco desse histórico familiar também. Que lindo, que tremendo, não é? Você tem uma herança, né, Davi? Você tem É, um legado que você carrega, e isso é algo muito lindo, ver como o nosso Deus é um Deus de gerações, não é? Quando Deus entra quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, isso vai afetar
com certeza, a sua linhagem, vai afetar a sua posteridade, é uma promessa de Deus. Ô, Davi, fala um pouquinho da sua infância. Você acabou de falar que seus pais são pastores, seus pais eram Sim, muito, conheciam muito meus pais, né? Caminharam com eles. a minha E, mãe foi discipulada pela tua mãe, pelo teu pai, pastora Lígia, pastor Samuel. verdade, É, olha, que legal. eu, eu nasci aqui em São Paulo, capital, em Ah, 86. Eu tenho 34 anos. Nasci em São Paulo, capital, na maternidade de São Paulo. certo. E aí, eu e meus irmãos, o Lucas e a Priscila, nós crescemos aqui em São Paulo até 12 anos de idade. Nós moramos aqui. O meu pai, ele Hum, trabalhava na Aços Vilares, no ABC Paulista, e ele liderava uma igreja em São Caetano do Sul, aqui em São é. Paulo, né? A comunidade evangélica de São Caetano do Sul, anos 80, anos 90. Então, a minha infância foi numa casa cheia de missionários. Sempre nós hospedávamos os pastores, missionários Uau. que vinham para o Brasil, da Nigéria, o pastor Vitor e da Rosa, missionários Hum. de Toronto, do Avivamento de Toronto, ficavam hospedados literalmente no meu quarto, né? Aí eu dormia no quarto. É muito história de filho de pastor. É Eu isso. dormia no quarto É, no chão, né? Com é, meus irmãos no quarto do meu pai. Então a minha casa nós sempre recebíamos, né? O pastor Robson Rodovário, o pastor sim. do Rio de Janeiro, o Fadi Fará de Brasília. Esses pastores eram muito jovens nos anos 80, amigos dos meus pais, e eu cresci numa casa bem movimentada. Meu pai sempre envolvido com o pastor Carlos Alberto Bezerra aqui em São Paulo, o pastor Edson Sim, Rebustini. Eles sim, viviam em casa, literalmente eu cresci nesse ambiente. O pastor Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, ministrava lá, a Bispa Sônia. Mas tem que lembrar que é lá nos anos 80, né? Todo mundo sim, jovem, era um pouco sim, diferente, sim, né? O Bené Gomes também. sim. Uau. E o contrário, quando a gente viajava para as outras cidades, aí eu ficava hospedado. Dormi lá na casa do pastor Bené Gomes, da tia Suedna, aí fiquei amigo do Timóteo, que era o filho deles. Sei, 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 Aí sei. dormi em Goiânia, lá na casa do pastor César Augusto, fiquei amigo até hoje. O Sim, Fábio Souza é um dos meus melhores amigos até hoje, 30 anos de olha, amizade. É muito legal a minha infância, tenho muitas histórias assim, né? que Meu pai bacana. participava da organização eu estava na primeira marcha para Jesus em 93, eu tinha 7 Hum, anos, mas eu lembro como se fosse hoje, porque eu acompanhava meu pai nas reuniões, uau. eventos com o pastor Caio Fábio, né? Na época era o líder evangélico de maior projeção no Brasil, Sim, 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 sim. principais no mundo, e organizando esses eventos. E até mesmo nos anos 80, no começo dos anos 90, a Igreja Universal ela era um pouco diferente, ela andava mais no meio, né? Então, por exemplo, Hum, tinha o Ronaldo Didini, que era um sei, dos sei. líderes da Universal. Ele ministrava também lá na igreja do meu pai, porque ele tinha um programa chamado 25ª Hora, que também Lembro? ajudou, por exemplo, a projetar, né, o pastor Silas Malafaia em nível Sim, nacional no final dos sim, anos 80. sim. Então, a minha infância, muitas coisas eu vivenciei por causa dessa questão familiar. E Certo. em 98, 1998, foi quando o meu pai recebeu um convite para mudar para Belo Horizonte do pastor Jorge Linhares. Meu pai ficou muito doente. Meu pai Hum, ficou enfermo, com pressão alta. O meu pai ficou internado hum, 3 meses. Ele teve a gente chamou de burnout, né? Mas certo. foi semelhante a uma grande estafa mental ministerial Hum, por causa de um trabalho muito ativo, meu pai muito ativo, e o meu pai não teve condições de manter a saúde dele, não tinha muita orientação nesse sentido. O senhor sabe, naquela época sim, sim. era um assunto ainda mais desconhecido, e meu pai foi É, seguindo é. o fluxo. O meu pai, como muitos pastores da geração dele, ele teve um colapso. Meu pai teve um Hum, colapso. E nesse colapso, quando ele ficou acamado por alguns meses, a igreja sofreu processos de divisão, hum, outras lideranças, e aí, enfim, o pastor Jorge Linhares foi um dos pastores que convidou meu pai para uau. acolher a nossa família e Hum, cuidar da saúde do meu pai. Então, nós mudamos em 98 para a cidade de Belo Horizonte,
onde eu certo. cresci. Então eu cresci Onde você cresceu? Uau, em Minas Gerais, por causa. Essa foi a história que eu fui parar lá em Minas Gerais. E aí, uau. graças a Deus, hoje o meu pai ele restabeleceu a saúde dele. Hoje Amém. ele é o diretor do seminário Hum, Koinonia, que já formou mais de 3.000 líderes lá em Belo Horizonte em 20 anos. Minha mãe, pastora Esmeralda, com muita alegria, servem lá até hoje na que igreja. benção. E eu Amém. mudei de volta para São Paulo há 6 Certo. anos. Estamos aqui. É um pouquinho da infância, é isso aí, É, pastor. que bom. Davi, isso com certeza afetou o seu chamado, não é? Porque você pegou toda essa fase aí, até de um desafio dentro da sua casa, da sua família. Que bênção, né? O pastor Jorge Linhares, como um pai, cuidou de vocês, cuidou da família de vocês, da casa de vocês, e você foi afetado por isso. Fala um pouquinho, Davi, sobre o seu chamado. Como é que aconteceu o seu chamado? Porque, assim, eu também sou filho de pastor, o Samuel está aí com a gente, o Jonatas, meus irmãos, né? E tem alguns pastores aí com a gente que também têm a mesma experiência. Quando a gente nasce no lar cristão, eu não sei se você se identifica com isso, mas a gente meio que vai se convertendo, né? A gente não tem aquele É, dia específico, né? E pelo menos é, comigo foi assim, né? é E, assim mesmo. e, e o chamado é uma coisa crescente que vai acontecendo. Fala um pouquinho sobre o teu chamado. Como é que aconteceu? Como é que essa chama nasceu no seu coração? Fala um pouquinho sobre isso. Mas é muito isso mesmo, né? Porque eu lembro, eu era criança, né? Aí eu tenho um irmão mais novo que é o Lucas. O Lucas e a Tá. Priscila. O Lucas tem quase 3 anos de diferença, mais ou menos, 2 anos e meio, eu e o Lucas. Aí teve um dia que o Lucas chegou todo contente em casa. Davi, eu recebi Jesus como meu salvador no culto hoje. Eu falei, Lucas, eu já recebi Jesus 83 vezes. Então, assim, é um negócio meio naturalizado, né? O filho de pastor, É. ele é um ser curioso, porque ou ele aprende desde cedo separar, né? O que é a parte da espiritualidade, Sim, Deus, as sim, escrituras, a devoção pessoal a Deus, daquela parte completamente humana das coisas, totalmente mundana no sentido de terreno, de carne e sim. osso, que é você ver o seu pai ali em casa, às vezes brincando, vendo um jogo de futebol, e depois à noite ele está lá no púlpito orando. Então, É, o filho de é. pastor, ou ele aprende rápido a entender, né, de um modo integrado a espiritualidade, a vida, porque alguns Hum, não entendem, né? Alguns enlouquecem, né? Alguns eles pegam e piram. Tem muito filho de pastor que pira. O próprio filho do Billy Graham, Franklin Graham, é uma das grandes histórias de um uhum, grande líder cristão, Billy Graham, e o sim, próprio filho não conseguia encaixar as duas coisas. exatamente. E graças a Deus, o Franklin Graham, depois ele hoje está ativo no ministério, preside a Associação Evangelística Billy Graham, mas alguns outros não Sim, voltam nunca mais, né? não volta nunca mais. Não voltam nunca mais. Por exemplo, o filósofo Friedrich Nietzsche, que escreveu o livro Assim Falou Zaratustra, que tem aquela frase famosa, Deus está morto, tal. Ele era neto de líderes cristãos protestantes, né? E Olha, muitos criam uma amargura que não volta nunca mais, né? não volta mais. Não volta mais. Ficam com uma marca no Sim, coração de não entender, de não ser, às vezes, amado, e isso carrega o resto da vida. No meu caso, pastor, foi muito parecido com o senhor. Assim, eu hum, estava ali sempre na igreja, eu não entendi o que era a minha vida fora da realidade da igreja. Mas eu tive uma experiência muito forte com Deus, assim, em Belo Horizonte. Eu estava com 12 anos, foi em hum, 98, e eu comecei a buscar assim, o Espírito Santo. Na época estava o avivamento, né? Aquela encontros de avivamento que vinha de um modo diferente para o Brasil, de Bogotá, aqueles certo, retiros espirituais, e certo, teve um encontro de filhos de pastores promovido pela Convenção Batista Nacional. certo. E nesse encontro foi muito interessante porque eu tive uma experiência muito forte ali, pessoal minha com Deus, sabe? Eu fiz uma oração de madrugada lá no meu chalé, eu comecei a buscar Deus e eu fui visitado de uma maneira que eu ainda não havia sido visitado ainda. Uau, E uau. aquele dia eu fiquei orando na capela onde aconteceu esse evento por mais ou menos um dia inteiro. Eu fiquei um dia inteiro
orando em mistério, orando, e nem me incomodaram. Algumas pessoas lá oravam um pouco por mim, assim. Eu fiquei praticamente 24 horas nesse retiro da Convenção Batista Nacional, que foi liderado, na época, por dois pastores da Lagoinha. Era o pastor Kaiser e o pastor Wagner Capacete, que a gente chama ele de Wagner Capacete. O Kaiser eu conheço. O Kaiser veio pregar aqui em Londrina. Isso. O pastor Kaiser e o pastor Wagner, que foram os líderes. E aí eles ministraram muito na minha vida. E daquele dia, eu recebi palavras, né? Então, daquele dia em diante, essas palavras que eu recebi, assim, elas começaram a fazer um sentido maior para mim. Palavras de que eu seria usado no púlpito, palavras que eu seria usado por Deus. Eu era criança, né? 12, 13, 14 anos. E aí teve um outro momento que foi muito forte, que foi de 16 anos. O pastor Marcos Witt, ele veio para o Brasil em 2002. E ele participou de um encontro na nossa igreja, lá em Belo Horizonte, na Igreja Batista Getsemane, um encontro chamado Magnificar, que era um evento de louvor, adoração. E esse pastor, o Marcos Witt, ele me chamou assim, do nada, e entregou uma palavra na minha vida, sabe? Na frente da igreja inteira, tá filmado isso. Na época eu tinha um cabelão assim, muito engraçado, e aí, com as calças listradas, eu não sei de onde eu tirava essas coisas, mas aí ele foi e me também entregou assim, uma palavra, e eu lembro que foram assim, confirmações exteriores de algo que já estava sendo trabalhado no meu coração. Certo. Então foi basicamente assim, a história de vida, com esses momentos marcantes de confirmação assim na igreja, e eu recebi muito, mas muito investimento da minha igreja. Sabe, o pastor Jorge Linhares, ele abriu oportunidades para eu falar. Eu comecei a pregar, o pastor Lucinho Barreto, o pastor Alisson Aragão, o pastor Marcos Roberto, o pastor Ismael Luz, o pastor Daniel Fialho. Todos esses pastores da Getsemane, eles investiram muito, eles me treinaram. Eu posso dizer que eu fui treinado por homens de Deus. Sabe? Que tremendo. Vários pastores. E, claro, meu pai. A influência decisiva na minha vida é do meu pai. Uau, que legal. Meu pai começou a me entregar livros. Eu li o livro de Teologia Sistemática do Louis Berkhoff com 16 anos, por exemplo. Então, eu comecei a receber treinamento. O pastor César Cruzara, ele fazia evangelismos. Ele me levava nos evangelismos. Então, eu tive uma escola, assim, na adolescência. Que tremendo. Que foi me direcionando. Então, muito bacana. Natural, muito legal você colocar, Davi, as pessoas, não é? Você fazer questão de mencionar nomes de pessoas que marcaram a sua vida, começando pelo seu pai, porque sempre alguém veio antes de nós, né? Nós sempre estamos continuando o que outros iniciaram, não é verdade? É isso aí. Ô, Davi, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho aqui. Eu queria, daqui a pouco, entrar nesse momento que a gente está vivendo. Mas você, além de escrever vários artigos que têm abençoado aí o Brasil, como você mencionou aqui, você participou Você escreveu 2 livros em parceria, né? Um deles é esse livro Formigas, que você escreveu aqui com o William Douglas. Esse livro aqui, Davi, que ele foi muito especial para nós, sabe? O ano passado, nós pegamos esse livro. Eu tenho um café da manhã que eu faço com os meus pastores aqui, homens, são 15 pastores, 16 pastores, e 2 vezes por mês a gente se reúne das 7 até as 8h30 da manhã para tomar um café juntos e estudar um livro, capítulo por capítulo, e nós pegamos esse livro que você escreveu. Cara, eu não posso descrever, não sei como descrever como foi bênção para nós esse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vou citar aqui algumas palavras que vocês escreveram, né? Formigas não fogem do trabalho. Trabalham com um propósito, são organizadas, têm iniciativa, adquirem recursos, não desperdiçam nada, trabalham em equipe, administram o tempo com inteligência e concluem as suas atividades em vez de adiá-las. A despeito de tudo isso, sabem usufruir do descanso e desfrutam dos resultados do seu trabalho. Eu sei que a gente tem muito pouco, várias outras perguntas para fazer para você aqui, para a gente conversar. Mas fala um pouquinho sobre isso aqui, porque isso aqui é uma obra maravilhosa. Que livro! Um livro. Fala um pouquinho para a gente aí, por favor, querido.
o livro Formigas, ele é muito legal, né? A história dele é muito simples. Eu tinha realizado uma série de estudos sobre fé e trabalho com a juventude da Igreja Batista Getsemane. Afinal de contas, eu acho que esse é o assunto mais importante que os jovens precisam entender, sobre o trabalho, né? O jovem, Certo. o momento, a Bíblia fala sobre isso. É bom para o homem que carregue o peso enquanto é jovem. Tem um Ótimo. provérbio que fala assim: aquele que quer constituir família, primeiro tem que arar sua terra, sua fazenda. Então, Sim. a Bíblia fala muito sobre o trabalho. De Gênesis a Apocalipse, são várias lições, não Uau. apenas lições teológicas profundas, de reflexão, mas lições práticas sobre o trabalho. Jesus trabalhava, ele foi um carpinteiro. Então, eu fiz essa série de estudos. E aí o Dr. William Douglas, que é uma referência no Brasil, na literatura, sobre como passar em concurso público, como estudar, né, como técnica de memorização. Ele é uma referência nesse tipo de Sim. literatura. Foi um dia lá na nossa igreja e aí nos conhecemos pessoalmente, conversamos, saímos lá depois para um jantar e ele fez um convite. Falou: Davi, a gente podia fazer um livro junto. E aí eu fiquei pensando, puxa, que livro que podia encaixar, né? Qual assunto? Então, eu pensei, poxa, eu fiz essas mensagens sobre fé e trabalho e o Dr. William é um especialista em produtividade e trabalho. Então, eu conversei com ele e aí nasceu aí a ideia que a editora Mundo Cristão prontamente recebeu. Então, o livro, ele foi feito com muito amor, esse livro. A gente escreveu, assim, com um grande objetivo de ajudar as pessoas a não Sim. serem nem preguiçosas, nem ansiosas, e partindo do texto bíblico de Provérbios 6. É uma Que lindo. orientação. O texto fala assim: observe a formiga, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Então, nós levamos essa orientação ao pé da letra. Então, a gente fez a maior pesquisa que a gente conseguiu, traduzimos para uma linguagem simples. É um livro rápido, acessível. E aí a gente separou 10 lições sobre fé e trabalho na Bíblia a partir das formigas. O livro é de 2016. E aí, assim, surpreendeu a todos. Porque Impressionante. ele ficou 22 semanas na lista dos mais vendidos do Brasil, da revista Veja e da Publish News, que são as duas principais listas do mercado editorial. E aí foi uma bênção, assim, não tem muita explicação além disso, pastor, a não ser a mão de Deus. Deus abençoou esse projeto, né? E tem Sim. abençoado até hoje. Deus abençoou. Então são lições simples, práticas, que desmistificam. A ideia também era desmistificar um pouco essa questão do trabalho, porque às vezes tem muitos crentes que vão espiritualizando no sentido de preguiça, sabe? Ah, não, Deus proverá. Não, É isso não aí. isso não Eu sou filho do rei, vai chover na minha horta. as coisas vão acontecendo e isso é uma compreensão muito equivocada das escrituras. Aí tem até uma frase do livro, né, que é do pastor John Stott, que ele fala assim, que o trabalho não é consequência da queda do homem, mas da criação. Deus ele fez o trabalho, né? E o trabalho ele existe antes da queda do homem. O trabalho foi prejudicado com a queda do homem. Mas é a primeira orientação: cultive o jardim. Então, o próprio Deus criou o ser humano para cultivar o jardim, para trabalhar. Então, o livro é um pouco sobre isso, é um pouco, né, dos bastidores do livro, da história do livro, e um pouco, então, do que o livro diz e o que aconteceu. E aí foi legal, porque abriu muitas portas na minha vida esse livro, sabe, pastor? Nós discursamos assim, em escolas para crianças, foi uma experiência muito legal. Nós falamos em universidades, aí a gente pegou a parte mais científica, né? A micologia, né? É uma disciplina científica que estuda as formigas. Aí nós falamos em empresas também, aí a gente pegou as orientações de Salomão sobre o trabalho, que foi um homem bem sucedido, e também até no direito, né? Que é a minha área do direito, o Dr. William Douglas, a gente chegou a discursar lá na Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. A ministra Adelaide Arantes fez um convite e aí nós fomos lá, fizemos uma palestra para os servidores do Tribunal Superior do Trabalho
Então foi um livro muito legal. Que E eu tenho bacana. muito carinho por ele, pastor. Que bacana. E por ver também que vocês, a abordagem do livro é uma abordagem que alcança tanto o meio cristão, não é? É, Quanto o meio secular. Então, é muito bacana isso, porque acabou sendo uma... Vocês construíram uma ponte, né, Davi? é, Para a tocar muitas linguagem é uma pessoas. linguagem bem leve, né? Ela não é uma linguagem É, carregada de é jargão. isso. É uma Ô, linguagem leve. Davi, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você esteve aqui no Geração Livre, na nossa conferência que nós fazemos anualmente aqui no Carnaval para jovens e adolescentes, não é? E você falou algo muito interessante. Você disse mais ou menos assim, sobre a nossa atitude com relação ao próximo e o papel da igreja, não é? Quando nós fazemos bem ao próximo, nós fazemos bem a Jesus. Eu achei muito forte essa frase. Fala um pouquinho sobre... explica aí para o pessoal o que você quer dizer com isso. Tem muita profundidade aqui, por favor. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus que nós cremos, o único Deus, ele não necessita de nada. Ele é perfeito, ele é pleno, ele é santo, ele é todo-poderoso, onisciente, onipresente, eterno. Ele é ilimitado quanto ao seu poder, ele é ilimitado, ele é Deus. Então a Bíblia ela fala de um modo muito claro, por exemplo, na primeira carta de João, que uma das maneiras que Deus quer que nós o adoremos é amando ao próximo. Então, João fala assim, se você fala que ama Deus a quem não vê, Sim. mas maltrata, odeia o teu irmão que você vê, Quem você você não vê? ama. É. Mas essa questão de amar a Deus no próximo, ela vai além quando Jesus diz em Mateus 25. Jesus é quem falou isso. Não é uma frase minha, não é um ensinamento escriturístico. Quando Jesus, nós demos de comer para você, quando você deu a um desses pequeninos, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era estrangeiro e me acolheste, eu estava preso e me visitaste. Então, o cristão, ele é orientado pelo Senhor Jesus a amar as pessoas. Amém. O próprio Jesus resumiu a sua mensagem Amém. nesses termos. Sim. Amar a Deus, em primeiro lugar, e o próximo como a si mesmo. Amém. Não é um mandamento, são dois mandamentos Dois. contínuos. Ele Sim. começa no amor a Deus, e o segundo mandamento nos torna como Deus, porque nós amamos ao próximo. Então, o mandamento de amar ao próximo, ele é o texto bíblico do Antigo Testamento mais citado no Novo. É um texto de Levítico 19, verso 18, citado 9 vezes no Novo Testamento. Mais do que deixará o homem, o pai e a mãe, e unirá-se a sua mulher, mais do que o justo viverá pela fé, que são, acho que 3 vezes. É o texto mais citado do Antigo e do Novo, ou seja, é um texto chave. E a grande questão é, por que se fala tão pouco disso nas igrejas? Por que que aquilo que a própria Bíblia dá mais ênfase? Por que que aquilo que, historicamente, é o grande diferencial da fé cristã? Por que será que se fala tão pouco disso nos dias atuais? Então, é algo que eu tenho orado, meditado muito nos últimos dias. E a principal resposta é espiritual, porque quando nós vivemos isso, o amor a Deus e ao próximo, nós estamos vivendo o evangelho. E o inimigo das nossas almas não quer que nós possamos viver o evangelho. Porque se nós vivemos o evangelho, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos testemunhar o poder de Deus e ele não quer que isso aconteça. O inimigo não quer que Deus seja glorificado. Ele não quer que o evangelho seja exaltado. Então, vai acontecer de tudo para desviar o foco da nossa missão. Verdade. Então, pastor, não adianta também nós misturarmos os mandamentos. Não adianta falar que eu amo a Deus se eu não amo o próximo, mas não adianta amar o próximo se eu não amo a Deus. Que aí, o apóstolo Paulo escreveu assim, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado sem amor, não vale nada. Você pode ser uma pessoa que só ajuda os outros, mas você pode fazer isso para parecer. Você pode fazer isso sem amor. Então, o amor a Deus e ao próximo em segundo lugar. O amor ao próximo depende do amor a Deus. Então, é mais ou menos isso, pastor. Eu acho que essa é uma mensagem urgente
em todos os tempos, atemporal, especialmente no mundo atual, com tanta violência, especialmente no Brasil, Sim. por uma dupla razão. Né? Não só porque uma mensagem é temporal e é o cerne do evangelho, mas no Brasil eu colocaria duas razões principais. Primeiro, porque a igreja é muito grande no Brasil, são 86% de cristãos, Sim. de acordo com o IBGE de 2010. Dentre os quais, 1/3 se declara evangélico, que é a nossa tradição de fé. Sim. Então, como que tem tantos cristãos e cristãos evangélicos no Brasil? Isso não é falar. Sim. Segundo lugar, por causa do número de homicídios no Brasil. O Brasil é, infelizmente, o país onde mais pessoas são assassinadas no mundo. Morreu ano passado no Brasil, ano retrasado no Brasil, 2018, que saíram os dados, mais pessoas do que a guerra na Síria, essa convulsão, essa guerra civil na Síria. Uau. Então, não é normal que tenha tantos cristãos no Brasil e uma violência tão grande simultaneamente e o amor não seja pregado, não seja estudado, não seja refletido, não seja o tema das nossas conferências, não seja o tema das nossas conversas. Então, é um pouco disso, sabe, pastor? Eu acho muito importante essa sensibilidade àquilo que a própria Bíblia coloca como mais sensível. Eu coloco, para encerrar aqui essa fala, uma frase do Bob Pierce. O Bob Pierce foi o fundador da Visão Mundial. A Visão Mundial é a principal iniciativa no mundo na defesa da criança e do adolescente. Ela tem mais de 40 anos, 4 décadas, está em cerca de 100 países ao redor do mundo. E o Bob Pierce, esse homem de Deus, que Deus tocou o coração dele a manifestar o amor ao próximo, especialmente na questão da defesa de crianças e adolescentes. Ele tem uma frase marcante que eu fecho essa fala. Ele diz certo. Que o meu coração seja tocado por aquilo que toca o coração de Deus. Uau! Que tremendo, Davi. Nós somos chamados para isso, né? A igreja é chamada para manifestar esse amor que foi revelado em Jesus. Eu queria avançar um pouquinho aqui, que também tem a ver com esse assunto, porque o amor de Deus é um amor que transforma a sociedade, não é? Ele traz transformação, e uma das marcas dos avivamentos históricos, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento, a partir de Atos 2. E se a gente acompanhar a história da igreja, a gente vai perceber que a maior parte dos avivamentos que Deus trouxe para a igreja aconteceram no meio de uma crise. E o resultado desse avivamento não só foi no sentido sinais, maravilhas e curas, e, enfim, mas teve também mudança na sociedade, não é? Teve transformação. Essas pessoas que experimentaram esse mover de Deus se tornaram agentes de mudança na sociedade, inclusive para demonstrar o amor de Deus que você está colocando aqui agora, de uma forma explícita, palpável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pensando no que nós estamos vivendo hoje, essa crise mundial, não é? Que afeta o Brasil. Como é que você está vendo essa situação, essa questão em relação à igreja? Deus, de alguma forma, na sua opinião, está querendo usar a igreja num contexto como esse, né? Você acha que essa crise ela se traduz numa oportunidade para a igreja, uma grande oportunidade que Deus está dando para a igreja fazer alguma coisa prática para a nossa nação? Sim. Eu acho legal até, pastor, importante destacar o próprio significado da palavra crise, né? Crise é uma palavra grega, vem de crises. O que é crises? É o momento onde um médico terminou de fazer um diagnóstico e tem que tomar uma decisão, dar uma receita àquele doente, àquele paciente. Então, ou o momento onde o juiz avaliou as evidências do caso que ele está julgando e agora ele vai tomar a decisão diante das evidências que ele estudou. Então, essa palavra crises, ela tem a ver com o julgamento. Pode ser o julgamento de um médico para a prescrição da receita, ou o julgamento de uma autoridade mesmo, política, judicial, que vai dar um veredito de alguma coisa. Então, a palavra crise
tem a ver com analisar a situação. Sim. Então, a própria origem da palavra crises é sobre isso. E ela aparece no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a crises. Então, toda crise é literalmente um momento de repensarmos, reavaliarmos a nossa vida. Ótimo. Especialmente crise de maior magnitude, inevitavelmente, serão oportunidades de uma reflexão ainda mais profunda do que é a nossa missão, o que estamos fazendo aqui. E, sem dúvida nenhuma, essa pandemia, sem precedentes na história recente, os precedentes de uma pandemia dessas proporções são apenas da gripe espanhola para trás. Então, são quase 100 anos sem um momento crítico como esse. Fronteiras de países foram fechadas. Desde a Segunda Guerra Mundial, certas medidas não são tomadas na Europa, por exemplo. Então, diante de uma crise tão grande, antes de ontem, as fotos das valas comuns em Manaus, com sepultamento de pessoas, uma imagem, pastor, que correu o mundo inteiro, com o colapso da saúde em Manaus, capital do Amazonas. Então, sem dúvida nenhuma, um momento com essa proporção exige da igreja uma reflexão à altura e uma ação à altura. E eu poderia dizer, por exemplo, a ação que se espera da igreja. E aí eu estou, assim, claro, nunca nós vamos falar em nome da igreja inteira, mas, inquestionavelmente, grande parte da igreja está agindo, está arrecadando toneladas de alimentos para distribuir num momento como esse, onde as pessoas não têm o que comer. Eu posso dar exemplos. Antes de ontem, saiu na Globo, no G1, no jornal Globo, uma reportagem extensa sobre o reverendo Antônio Carlos Costa, que está arrecadando toneladas, cerca de 8 a 10 toneladas por semana de alimento e distribuindo. Meu amigo o pastor Emerson Pinheiro e a pastora Fernanda Brum também arrecadaram toneladas de alimento semana passada. Ontem, recebi uma mensagem do pastor Fábio Souza, que eu mencionei agora, de Goiânia. A mesma coisa, a Igreja Fonte da Vida arrecadou toneladas de alimento. Então, o David Leonardo, agora meu irmão, aí mandou uma mensagem para mim falando também de toneladas de alimento que ele conseguiu arrecadar. Então, número 1, são vários testemunhos de pessoas, eu estou citando alguns nomes aqui, que estão, de fato, colocando a mão na massa, arrecadando alimentos, agindo num momento crítico como esse. Sem mencionar os médicos, cristãos ou não cristãos, mas a igreja está participando ativamente desse momento. A vereadora Patrícia Bezerra, uma irmã em Cristo aqui em São Paulo, ela é uma das coordenadoras da ação da Prefeitura de São Paulo, ela foi escolhida, está fazendo um grande trabalho aqui em São Paulo, na ajuda especialmente aos mais vulneráveis. Então, primeiro, é uma oportunidade da igreja colocar a mão na massa. Amém. Muitos estão agindo assim, graças a Deus. Amém. Por outro lado, algumas pessoas estão, parece que, jogando contra. Algumas pessoas, ao invés de seguir essa linha de ajudar, de amar, de manifestar misericórdia, criam intrigas desnecessárias, criam aquilo que os jornalistas chamam de factoide. O que é um factoide? É quando uma pessoa quer aparecer e ela cria uma notícia desnecessária, polêmica, propositalmente, para chamar atenção para si, ao invés de resolver um problema grave. Infelizmente, nós temos que reconhecer que isso ainda acontece. Tem pessoas que criaram diversos factoides num momento grave como esse. E a conta vai chegar. As pessoas não são tontas. As pessoas... A capacidade humana de crer, ela no bizarro, especialmente em momentos de muita aflição, ela é muito grande. Ela tem que ser considerada. Mas existe um limite até para isso. Algumas pessoas, quando passarem essa crise, terão as suas lideranças esvaziadas por perderem a autoridade num momento como esse. Ao invés de ajudarem, atrapalharam vários ciclos de ajuda, fluxos de ajuda. Mas eu penso também, pastor, que é uma oportunidade não apenas de agir, de ação. É uma oportunidade de reflexão. E eu vou dizer um ponto muito específico, que essa pandemia deu a oportunidade para a igreja refletir. Não apenas os pastores,
sobretudo os teólogos, ou seja, os mestres. A Bíblia fala do dom de mestre, pessoas Sim. que têm o dom de ensinar as Escrituras. A Bíblia fala explicitamente sobre esse dom. Não que eles sejam iluminados, inacessíveis, não que eles Claro. sejam inquestionáveis, não é isso que a Bíblia fala, mas a Bíblia reconhece, nós temos que reconhecer o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre o dom de profecia, sobre o dom de Sim. sobre o dom de misericórdia, e ela fala do dom de mestre. E é um Isso. momento importante de um assunto. O que é o culto cristão? Essa é a grande agenda teológica do momento. Porque muitas igrejas, eu acredito acertadamente, suspenderam reuniões presenciais por causa da pandemia. É um ato Claro. óbvio de que nós Sim. devemos seguir essa orientação. Porém, será que as transmissões online são culto? E existe uma grande reflexão. Ninguém tem a resposta pronta, porque é um desafio que foi colocado de um modo inédito a nós. Sim. Então, não existia tecnologia de transmissão de culto online antes, é uma coisa nova. Então, Sim. existe um limite para as mídias. Isso está na Bíblia. Por exemplo, 2 João, 3ª carta de João, fala assim, o apóstolo encerra a carta assim, eu tinha mais a dizer, mas Sim. eu não posso fazer com tinta e pena. Eu vou ter que fazer pessoalmente. Então, no Evangelho, algumas coisas só são feitas pessoalmente. Uau, que legal. Batismo. Não existe batismo pela internet, não existe ceia pela internet. No sentido da pessoa, existe algo que tem que ser presencial. Porque o Evangelho ele é encarnacional, é carne e osso. Jesus ele encarnou no tempo e espaço. O Evangelho ele não é algo encarnado só no meio virtual. Então, essa é uma reflexão teológica profunda que precisa ser realizada. Não existem sacramentos virtuais. Entendeu? Senão, nós estamos dizendo que nunca mais precisa ter reunião presencial. Percebe a gravidade do momento e a necessidade de uma reflexão bíblica sólida, calma, que com certeza já está sendo feita. Mas eu penso que nossos irmãos e irmãs em Cristo, que têm um chamado nessa área, eles têm uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que a pandemia do coronavírus, ela está gerando oportunidades, não apenas de ação, eu dei alguns exemplos, mas oportunidades de revisitarmos doutrinas e revisitarmos para entender os desafios novos que essa pandemia trouxe para todos nós, pastor. Uau! Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Uma coisa é a gente... nós estamos vivendo isso aqui, sabe, Davi? Nós transmitimos os nossos cultos pela internet, o culto presencial, e agora nós estamos fazendo os cultos online. Uma coisa é você transmitir, outra coisa é fazer online, interagir com as pessoas, mas nós sabemos, e a palavra de Deus diz, Hebreus diz, que a gente não deve deixar de congregar. Então, tem coisas... Então, é um momento excepcional, é um momento de lamento. Não tem dúvida. Porque existe algo sobrenatural e profético quando a igreja se reúne como congregação. Então, nós não podemos perder isso, não é? É uma situação... E eu até diria para você que há uma tendência muito grande em algumas pessoas em se acomodar nessa... né? E já estava acontecendo, sabe, Davi? Quando nós começamos a transmitir os cultos, mesmo antes da pandemia, muitos anos já a gente transmite, a gente começou a observar que muita gente, às vezes, ou muita não diria, mas algumas pessoas preferem ficar em casa, podendo estar na igreja, podendo congregar, e permaneciam em casa para assistir um culto. Como se a igreja fosse um Netflix, como se a igreja fosse algo... Você está entendendo? Até desvirtua o culto, né, na concepção protestante, que se torna mais parecido com uma missa que a pessoa assiste do que um culto que ela participa, né? Então, é um tema muito importante a ser refletido e as igrejas precisam se posicionar. É verdade. E por quê? Porque isso gera uma postura de espectador, de alguém que está assistindo alguma coisa à distância, mas que não está participando, não é? Eu concordo com você. Davi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder que tem, as situações adversas têm um poder de criar uma atmosfera de transformação, não é? Então, por exemplo, você tem N exemplos na palavra de
gente que foi forjada no meio de provações, José passando tantos anos ali no Egito sem entender, quem sabe, o que estava acontecendo, tinha tido sonhos da parte do Senhor e de repente ele é projetado para um lugar de administrar uma nação tão poderosa como o Egito, mas se aqueles anos, não é, que talvez seriam anos adversos, não é, de provação, não tivessem acontecido na vida de José, eu tenho certeza que ele não teria sido quem ele foi, não é?